Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 5. Eu vou ler a Bíblia na linguagem de hoje. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para que cada pessoa possa receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens assentados ouvindo Jesus. Verso número 11. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Amém, igreja? Amém. O milagre da fartura. Esse é o nosso tema desta noite. Nós vamos falar sobre este milagre. É um milagre de fartura, mas é também um milagre de provisão. Eles estavam num lugar onde não tinha alimento, não tinha nada para comer, e Jesus provisiona. Jesus concede a eles aquilo que eles não tinham. Então, um milagre também de provisão. E por que não dizer, meus irmãos, um milagre de abundância? Um milagre aonde Jesus transformou aqueles 5 pães e 2 peixes em muita comida, a ponto de todos comerem. E comerem bem, porque o texto fala que todos comeram à vontade. Enquanto tinha fome, pão estava sendo servido, peixe estava sendo oferecido. Então, um milagre também de abundância. E tudo isso nós podemos traduzir na palavra fartura. Então, esse é o 4º milagre que Jesus realiza e que João está registrando no seu Evangelho. Lembramos que nós estamos meditando sobre essa sequência dos 7 milagres que João registrou. Jesus fez muitos outros milagres, já falei sobre isso com os irmãos. João registra apenas 7, para que por meio dos 7 milagres nós possamos crer em Jesus como Senhor e Salvador, e crendo nele nós venhamos a ser salvos. E esses milagres, todos eles, apontam justamente para a messianidade de Jesus. Não somente os 3, mas os 7 milagres apontam para Jesus como Filho de Deus, aquele que é capaz de transformar água em vinho, aquele que é capaz de curar à distância, liberando apenas uma palavra, aquele que é gracioso, misericordioso e que age sem receber nada em troca. Esses sinais ou esses milagres apontam para Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Salvador, como o Filho de Deus. Nós precisamos, através desses milagres, segundo João também nos descreve, poder fortalecer a nossa fé, solidificar a nossa fé, e assim podermos então crer no Senhor Jesus Cristo. Porque esse Jesus que nos ama, esse Jesus que se preocupa comigo e com você, esse Jesus que é um Deus de fartura, que é um Deus de milagre, ele veio para atender as nossas necessidades. Ele veio para suprir as nossas carências, as nossas faltas. Esse é um Jesus, meus irmãos, que faz milagre, que realiza uma transformação. Transformação de vida, transformação de caráter, transformação de circunstância. Quem transforma água em vinho pode transformar qualquer situação que nós não vemos uma saída. É o mesmo Jesus que também pode salvar uma humanidade que está na miséria, como vimos no domingo passado, aquele homem enfermo na beira do tanque de Betesda.
Jesus veio para transformar a miséria da humanidade. Como nós vimos agora no vídeo da Cristolândia, Jesus veio para devolver a dignidade para você, para mudar a sua história de vida. Por quê? Porque Deus te ama, Deus tem compaixão da sua vida, da sua alma, e Deus vem ao seu encontro para restaurar a sua vida. Amém, queridos? Jesus quer fazer isso. Jesus quer operar isso nas nossas vidas. Jesus, ele tem agido com misericórdia e graça, com bondade e com uma autoridade toda especial, porque ele é o Deus de toda a autoridade. Esse é o mesmo Jesus que agora vai nos ensinar sobre o seu poder de saciar, de dar fartura, de dar em abundância, de poder então suprir em Jesus todas as nossas necessidades. Esse texto fala sobre o quarto milagre. Só para nós recapitularmos: primeiro milagre, transformação da água em vinho. Segundo milagre, a cura do filho do oficial, do rei Herodes. Terceiro milagre, a cura daquele homem doente no tanque de Betesda. Esse quarto milagre, ele vai contribuir para nós conhecermos o nosso Senhor, para conhecermos o nosso Salvador, e assim nós podemos então confiar nesse Jesus. João está descrevendo aqui nesse texto uma necessidade de alimento, necessidade de suprimento, necessidade de ensinamento, necessidade de atenção, necessidade de abençoar a vida daqueles amados irmãos. Esse mesmo Jesus que transforma a água em vinho, que cura, que transforma, é o mesmo Jesus que pode alimentar as almas que estão famintas, as almas que não têm Jesus, sem nem sequer usar uma moeda. Felipe, onde nós vamos comprar comida? Senhor, deixa eu fazer um cálculo aqui. Pegou a calculadora, 5.000 pessoas, mais mulher, mais criança, vezes... Ó Deus, é mais de 200 moedas. E aí Jesus faz o milagre sem gastar uma moeda apenas. É esse o nosso Deus, irmãos. É esse o nosso Senhor, que alimenta a multidão faminta sem precisar de nenhum centavo. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele então, a partir daquilo, transforma, abençoa, alimenta, sacia, dá fartura. E Ele pode fazer isso ainda hoje, na minha e na sua vida. Você crê nisso? Diz amém. Amém, Jesus. Nós precisamos crer nesse Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se nós não cremos nesse Jesus, se nós não confiarmos nesse Jesus, nós não poderemos depender e usufruir dos seus milagres, das suas bênçãos, daquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos, irmãos, conhecer esse Jesus, entregar a nossa vida a esse Jesus, seguir os seus ensinamentos, e aí nós vamos poder então receber os milagres que Ele tem para nós. Vamos ao texto, João capítulo 6, a partir do verso 1, primeiro elemento que nós vemos no texto. Qual era o objetivo de Jesus nesse milagre? E a quem Jesus queria abençoar nesse milagre? Nós temos que começar nesse texto entendendo o alvo do milagre e o objetivo do milagre. Porque em todos os milagres de Jesus ele tinha um alvo e ele tinha um objetivo. E nem sempre, meus irmãos, o alvo do milagre era o objetivo que Jesus queria atingir. Quem era o alvo desse milagre? Quem estava na mente de Jesus quando ele realiza o milagre da multiplicação aqui dos pães? Nesse milagre, todos foram beneficiados. Todo mundo que estava ali, aquela multidão, os discípulos, Jesus, todo mundo comeu, todo mundo se fartou. Então todos foram alcançados, beneficiados com aquele milagre. E qual era o objetivo de Jesus? Matar a fome das pessoas? Qual era o objetivo de Jesus? Dar pão e peixe para as pessoas comerem? Não. O objetivo de Jesus era apresentar-se a si mesmo como o pão da vida. Porque depois desse texto, na sequência, nós vemos Jesus, a partir do verso 25, falando sobre o pão da vida. E do verso 25 até o verso 59, Jesus vai discorrer sobre o pão da vida, dizendo: olha, eu sou o pão da vida, eu vim do céu, Deus me enviou para alimentar vocês, para saciar vocês. Então o milagre tinha o objetivo de Jesus se apresentar àquela multidão como o pão da vida.
aquele que alimenta espiritualmente, aquele que sacia a fome espiritual. Quem foi alcançado com esse milagre? Todo mundo que estava ali, a multidão, os discípulos e os demais. Na transformação da água em vinho, quem foram os beneficiados? Em primeiro momento, os noivos, e depois quem estava no casamento. Mas quem Jesus queria atingir? Qual era o objetivo dele? Capítulo 1 de João, verso 11, nós vamos ver que o objetivo de Jesus no primeiro milagre era se revelar aos discípulos. Era ele se revelar aos seus discípulos como o Filho de Deus. Capítulo 1 de João, verso 11, capítulo 2, 11, perdão. João diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, assim, olha só, o que João registra. Ele se revelou na natureza divina aos seus discípulos que creram nele. Então, no primeiro milagre, Jesus beneficia o noivo, quem estava na festa de casamento, mas o propósito era ser conhecido pelos seus discípulos como Salvador e Senhor. No segundo milagre, na cura do oficial, do sacerdote de Herodes, quem foi o beneficiado com o milagre? O rapaz que estava doente e enfermo. Mas qual era o alvo de Jesus? O Pai. Desenvolver no Pai uma fé genuína. Terceiro milagre, no tanque de Betesda, quem foi o beneficiário do milagre? O doente. Aquele homem que estava doente há 38 anos. Qual era o objetivo de Jesus? Demonstrar compaixão e graça pela humanidade. Então, irmãos, percebam que em todos os milagres, Jesus tem um propósito, tem um objetivo, e ele também, para realizar esse propósito, alcançar esse objetivo, ele beneficia algumas pessoas. Pode ser que talvez, querido, você seja alcançado pelo milagre. Talvez Deus, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, mas através desse milagre na sua vida, Ele quer impactar ou cumprir um objetivo maior em quem está ao seu redor, em muitas outras pessoas. Nem sempre o que foi alcançado com o milagre, de fato era o objetivo que Jesus tinha com aquele milagre. Quem era essa multidão de João capítulo 6? O texto fala a partir do verso 1, meus amados, que havia uma grande multidão, verso número 2. Uma grande multidão seguia Jesus porque eles tinham visto milagres que Jesus tinha feito e curado muitos doentes. Lá no verso 5 diz: uma multidão estava perto dele. Quem era essa multidão? Primeiramente, o verso 3 diz que era uma multidão interessada em quê? Em que essa multidão estava interessada, meus irmãos? No milagre. Porque o texto fala que essa multidão estava ali porque eles tinham visto milagres. Provavelmente essa multidão eram peregrinos que estavam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, que está descrita no verso número 4. A Páscoa, a festa principal, estava perto. Essas cidades ali de Tiberíades, de Betsaida, eram cidades pequenas, povoados. Tinham no máximo 2.000 pessoas cada povoado, então não daria 5.000 pessoas. Mas como ali era uma rota de peregrinação, muitas dessas pessoas que estavam indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, elas ouviram dos milagres, elas viram os sinais, e elas então afluíram para Jesus. Veja que é uma multidão peregrina que está indo cumprir um dever religioso em Jerusalém, que ouviu de milagres e sinais, presenciou isso, eles vão na busca, eles vão nesse propósito. Meus irmãos, era uma multidão que estava interessada nos benefícios de Jesus Cristo. Religiosos, peregrinos que queriam alcançar a graça de Jesus. E nós estamos vivendo nessa semana quase algo semelhante. Nós vemos aí grandes multidões peregrinando em busca de graças a serem alcançadas. Só que elas não foram alcançar a graça em Jesus. Elas foram buscar a graça na mãe de Jesus. Elas não vão a Jesus para receber a bênção. Elas foram buscar a graça em santuários da mãe de Jesus. Queridos, essa multidão que Jesus descreve aqui, basicamente é o que nós vemos hoje na nossa realidade. Uma multidão de religiosos está peregrinando pelas ruas, pelas estradas, pelos rios, em busca de quê? Propósito de ter a sua vida, a sua fé, cumprindo ritos religiosos
cumprindo costumes religiosos vazios e sem vida. É isso que nós vemos. E nós precisamos responder a essa multidão que adora com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Então nós, como discípulos, temos que chegar para essa multidão e dizer assim: olha, o que vocês estão procurando está em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o mediador. Vão para Jesus. Precisamos apresentar Jesus, o pão da vida, para essa multidão, queridos. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Esses peregrinos famintos que estão em busca de migalhas, nós precisamos fazê-los assentar-se aos pés de Jesus, serem alimentados, e só assim eles vão deixar de ser peregrinos, porque eles vão estar agora aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem era essa multidão? Uma multidão religiosa, peregrina, que estava em busca de milagres. Você vai encontrar isso no seu dia a dia, e você tem que ter uma resposta para essa multidão. O texto também nos apresenta, meus irmãos, em segundo lugar, de quem nós devemos esperar o milagre. Pastor, mas isso é redundante. Nós esperamos o milagre de Jesus. Deveria ser, mas nem sempre nós agimos assim. O texto, a partir do verso 5, nós vamos ter essa perspectiva de quem eu estou esperando o milagre. Da onde vai vir a solução para o meu problema? Quem vai trazer a resposta? A partir do verso 5, que nós já lemos o texto, Jesus então olhou aquela multidão, e aí Jesus chega para Filipe, um dos discípulos, e fala assim: Filipe, aonde nós vamos encontrar comida, comprar comida para toda essa gente? Mas presta atenção, amados, Jesus faz essa pergunta para Jesus para testar, ou Jesus pergunta para Filipe para testá-lo. Por quê? Porque o verso seguinte, o verso 6, diz que ele sabia muito bem o que ia fazer. Mas ele disse isso para Filipe para ver qual seria a resposta. Era um teste com Filipe. Filipe, onde vamos encontrar comida para tanta gente? Aí Filipe faz o quê? Começa a fazer conta. Humanamente ele começa a calcular. Tá, vamos precisar de tantas moedas de prata para comprar comida para todo mundo. Aí chega André, o texto vai falar isso na sequência, né? Lá no verso 8, então o outro discípulo André, irmão de Pedro, chegou para Jesus e falou: Jesus, olha, está aqui, verso 9, um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, André foi diferente de Filipe. Só que para André faltou um pouquinho de fé, porque ele pergunta: mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Então Felipe vai olhar com uma questão, um olhar humano, ele vai tentar resolver o problema de uma questão humana, racional. André talvez tenha um pouquinho mais de fé, de percepção espiritual, mas faltou-lhe mais fé, porque, Senhor, o que é isso para tanta gente? Tanto André quanto Felipe deveriam ter dito assim: Senhor, não vamos precisar comprar comida. Tem pedra aqui, tem grama, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem poder e autoridade, o Senhor pode transformar as pedras em pães e a grama em salada, e nós vamos comer aqui. Jesus, quando pergunta para Felipe aonde, ele estava testando a fé, a dependência, a confiança. Jesus indaga a Felipe justamente aonde comprar a multidão. Ele faz a conta, 200 moedas de prata. Felipe examina o problema da perspectiva humana. Ele examina o problema na ótica apenas humana. Da onde vamos comprar comida para tanta gente? Tem que fazer a conta. Quando nós estamos diante de um problema, meus irmãos, ou diante de uma situação, a gente às vezes acaba analisando o problema apenas do lado humano. A gente apenas vê, talvez eu busque uma solução humana. Mas nós temos que aprender com esse texto a depender de Jesus, não apenas de uma questão humana. Não estou dizendo que fazer conta, fazer cálculo, se vai ter dinheiro para terminar, para começar, que é errado fazer isso, ter o teu orçamento, administrar as tuas finanças. Não é esse o foco. O problema é que a gente não pode trazer uma solução para algo que nós não temos solução apenas humanamente. Temos que deixar Deus agir, Deus trabalhar, Deus manifestar a sua graça. A reação de Felipe ilustra a nossa atitude diante das dificuldades e dos problemas. Estamos numa dificuldade, estamos num problema, estamos passando por uma situação difícil. E aí o que nós fazemos? Analisamos de forma humana. E quando fazemos isso,
Nós deixamos de lado a dimensão sobrenatural do poder de Deus. Esse é o erro que Felipe cometeu. Ele analisou a questão humana e deixou de lado a outra perspectiva, a questão sobrenatural, do poder, da intervenção de Deus sobre aquela situação. Deus se importa e Deus quer resolver, meus irmãos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E para isso nós temos que ser diferente de Felipe. Não analisar apenas de uma questão humana, mas focar a nossa fé no poder de Jesus, descansar em Jesus, confiar em Jesus, entregar o problema para Jesus, para que Ele possa agir e Ele possa transformar. Agora, se nós vamos a Jesus, não vamos ser que nem André. Deus, até tem pão aqui, mas não vai dar para todo mundo, vai faltar, faltou fé. Então nós não podemos fazer que nem Felipe, olhar da perspectiva humana. Nós temos que considerar o sobrenatural de Deus e com fé, para que então a coisa ou o problema possa ser resolvidos. Devemos ser como André, na perspectiva de reconhecer que Jesus Cristo tem o poder para do pouco transformar e multiplicar e saciar aquela multidão. Queridos, não importa o problema que eu e você estejamos passando, não vamos analisar apenas de uma perspectiva humana. Pode fazer isso, mas se você analisou humanamente, não tem saída para nenhum canto, bom Deus, não tem saída. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. Moisés chegou no Mar Vermelho, para frente tinha o mar, para trás tinha o exército de Faraó, de um lado pedra, do outro lado pedra. Não tinha por onde escapar, humanamente. Mas eles escaparam, sim ou não? Sim. Sim, por onde? Pelo caminho que Deus abriu. Então, quando nós estamos numa situação, numa dificuldade, passando uma situação assim, irmãos, não vamos analisar apenas humanamente. Se humanamente você analisou e achou uma solução, amém, não precisa do milagre. Mas se humanamente não teve solução, vai a Deus, olha a Jesus que Ele vai dar o milagre e Ele vai te abençoar. Terceiro lugar, o texto diz no verso 8 e verso 9. Qual foi a matéria do milagre? O que Jesus usou para transformar aquela situação? Pastor, mas isso é muito óbvio. Ele usou 5 pães e 2 peixes. Ok, esse foi o material, mas nós precisamos ir um pouco além dessa situação. Verso 8, verso 9, André, irmão de Pedro, disse, olha, tem 5 pães aqui, o menino trouxe um lanche, porque eles eram peregrinos, então provavelmente aqueles 5 pães e os peixinhos eram o lanche do menino, certo? Era o que ele ia comer e um adolescente come bastante, né? Então era uma refeição caprichada. Mas mesmo assim, para 5.000 homens, aquilo não era nada. Diante dessa situação, nós temos que entender o elemento aqui. O elemento, pães e peixes, é óbvio. Mas João, ele é o único evangelista que registra que os 5 pães e os 2 peixes eram do menino. Se você ler esse texto em Mateus, Marcos e Lucas, e aliás, esse é o único milagre que os 4 evangelistas registram, João é o único que vai dizer que os peixes eram daquele menino. Nenhum outro evangelista fala sobre isso. E muito provavelmente ele era um dos peregrinos que estava indo para Jerusalém e era o lanche para ele poder comer. Mas o texto fala que esse pão era pão de cevada. Naquele tempo havia o pão de cevada e o pão de trigo. Qual a diferença? Um era melhor que o outro? Não sei, meus irmãos. Mas o pão de cevada era o pão do pobre, pessoas humildes, pessoas simples. Porque quem tinha uma condição melhor comia pão com trigo, o pão do trigo. Então eram pães de cevada, ou seja, não eram só pães, eram pães simples. Eram pães comuns, naquele contexto. Qual que era a matéria do milagre? Pães, mas não era um pão especial. Não era aquele pão com cobertura de açúcar, como a gente vê hoje, né? Aquele pão recheado. Era um pãozinho simples, o mais simples, o mais barato possível. Então, eram pães de cevadas. E esse pão, meus irmãos, ele não era que nem o pão francês nosso, era tipo aquele pão árabe,
aquele pão achatado que era assado numa forma ou em cima de pedras quentes. Então 5 pão daqueles também não era muita comida, né? E os peixes eram peixes provavelmente em conserva, porque ele era peregrino, ele estava indo para Jerusalém, então não era um peixe fresco, provavelmente era um peixe em conserva, como se fosse hoje a nossa sardinha. Era uma comida simples, não era aquele banquete, não era aquela refeição sobrenatural. Mesmo sendo apenas 5 pães e de cevada, pães simples, mesmo sendo apenas 2 peixes e peixe em conserva, não muito grandes, mesmo assim, queridos, Deus usa aquilo para alimentar aquela multidão toda. Amém? Então qual era a matéria do milagre? Era a matéria simples. Não a questão da matéria pão e peixe, mas era algo simples. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver, meus irmãos, que quando Jesus vai fazer um milagre, Ele não precisa de coisas especiais. Jesus pode fazer um milagre a partir das coisas simples, as coisas mais humildes, os menores. Ele pode usar para glorificar o seu santo nome. Para Ele fazer um milagre acontecer, não é necessário elementos especiais e nem quantidade abundante. Jesus pode do pouco e do simples transformar em algo abundante, em fartura, em bênçãos. É justamente no pouco, no sem valor, que Ele supre abundantemente e com qualidade. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque de uma vida torta, uma vida destruída, uma vida acabada, uma vida onde ninguém mais via esperança e solução, Jesus vai e transforma aquela vida, abençoa aquela vida, dá fartura para onde ninguém via mais nenhuma perspectiva. Então, se eu olhar para a minha vida hoje, o que eu vou ter de bom, de valor? Talvez muito pouco. Talvez eu hoje seja um pãozinho de cevada, e quem sabe já meio embolorado, meio vencido, que alguém ia jogar fora. Mas Jesus vem, pega esse elemento, essa matéria e transforma em algo abundante. Ele transforma e Ele dá vida e Ele faz em abundância. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que Jesus precisa é de uma entrega total, querido. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, mesmo que seja humilde, eu preciso entregar completamente. Aquele menino não entregou apenas 3 pães, ficou com 2, um peixinho ficou com 1. Ele entregou tudo, entrega total. Muitas vezes nós não entregamos tudo na mão de Deus. Nós entregamos uma parte, mas seguramos outra parte. Então, a matéria para o milagre tem que ser totalidade. Toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todo o teu ser, tudo tem que ser entregue a Ele, para que Ele então possa operar os milagres. Não foi fácil para aquele menino abrir mão da sua refeição. Ele entrou no dilema: vai lá, mas eu vou dar a minha comida para Jesus? Eu vou ficar sem? Eu vou passar fome? Mas aquele menino teve um passo de fé. Ele acreditou, ele ouviu que era Jesus, ele sabia que era Jesus, sabia que era o Senhor, então ele entrega tudo e Jesus faz o milagre. Não tenhamos medo ou dúvidas de entregar tudo para Jesus. Ele vai fazer o milagre para mim e para você. Amém, querido? Entrega toda a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Verso 10 e verso 12. Como aconteceu o milagre? Como aconteceu o milagre? O texto fala assim: Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Eles se sentaram, havia grama. Estavam ali quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus vai falar isso lá no Evangelho. Em seguida, Jesus pegou os pães, agradeceu, orou, disse: Deus abençoe esse pão, multiplique, que haja fartura. Ó Pai, aumenta a carne, multiplica a costela, multiplica o frango, né, gente? E gente vem, ó, eu não reservei, mas eu quero almoçar. E aí Deus aumenta, dá fartura. E sobrou, não sobrou, que a gente vai lanchar agora, vamos jantar, amém? Deus multiplicou, amém? Então, como que o milagre aconteceu? Jesus abençoou, orou, deu graças, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos entregaram para as pessoas. Queridos, não devemos imaginar que uma grande montanha de pães e peixes apareceu lá diante de Jesus. Jesus orou e não apareceu uma montanha de peixes.
Ou Jesus não orou e começou a cair pão e peixe do céu, que nem naquele filme que está chovendo hambúrguer. Até seria milagre, mas não aconteceu dessa forma. O milagre, percebam aqui, meus irmãos, vai acontecendo a partir do momento em que os discípulos vão entregando aqueles pães. O milagre começa na mão de Jesus. Eram 5 pães e 12 discípulos. Então, ele teve que partir pão. E ele partiu o pão, alguns pães, mais do que uma vez. Se ele partisse no meio, ia dar 10 pedaços. Tinha 12 discípulos. Então, teve alguns pães que ele teve que partir 3 vezes. E ele deu um pedacinho para cada discípulo. E aí agora então aqueles discípulos vão pegar aquele pedacinho e vão começar a repartir. As pessoas estavam sentadas no chão e aqueles homens vão caminhando, parte o pão, entrega, parte o pão, entrega, parte o pão, entrega. Ainda tem pão, vai partindo e não acaba. Não acaba o que estava com eles, eles vão partindo, vão entregando. E a mesma coisa com os peixes, pega o peixinho, entrega, opa, tinha um, ficou mais um, ficou um. E não acaba. Percebam que o milagre vai acontecendo na medida que os discípulos eles vão servindo as pessoas, a partir desse momento em que eles vão entregando, a partir dessa perspectiva, aquele milagre acontece. Ou seja, o milagre se repetia enquanto havia fome na vida das pessoas. O milagre ia acontecendo enquanto havia necessidade. O milagre ia acontecendo enquanto havia a carência, porque o texto fala que depois que todos ficaram satisfeitos, lá no verso 12, depois que todos ficaram satisfeitos, parou de multiplicar o pão. Então, enquanto havia pessoa com fome, enquanto havia necessidade, o milagre estava acontecendo, meus irmãos. E aí nós voltamos para o livro de 1 Reis, capítulo 17, a viúva de Serepta. O milagre começou quando ela fez o pão para Elias. Elias chega até aquela viúva e fala assim: eu estou com fome, me dá comida. Ela fala assim: profeta, o senhor chegou tarde, só tenho um punhadinho de farinha, um restinho de azeite, eu estou cavocando aqui, ou pegando uns pedacinhos de madeira, vou fazer um pãozinho, vou comer, repartir com meu filho e vamos morrer de fome. Elias fala para aquela mulher: faça primeiro para mim. Ela vai lá então, pega aquele pouquinho e faz e leva para Elias. E depois ela volta lá e começa a fazer para ela, e no dia seguinte ela faz para ela, e ela faz para ela de novo. Irmão, você acha que apareceu na casa daquela mulher um caminhão de farinha? Você acha que apareceu lá baldes de azeite? Não, ela tinha na cambuca dela um punhado de farinha, e ela tinha lá um pouquinho de azeite, mas quando ela pegava, aquilo não acabava, e ela pôde se alimentar por muito tempo, até depois que veio colheita e veio fartura. Então o milagre parou. Quando Eliseu vai atender aquela outra viúva que estava vendendo os filhos, ou os filhos iam ser levados como pagamento da dívida, Eliseu disse para ela: vai nas suas vizinhas e pega vasilhas vazias, o quanto você puder. E ela então pegou o quanto ela pôde, e aí o milagre ia acontecendo. Ela foi enchendo, ela foi enchendo. E quando foi que parou de jorrar azeite? Quando a última vasilha foi cheia. Ou seja, enquanto havia vasilhas vazias, o azeite estava jorrando. Quando tudo se completou, não havia mais necessidade, ou não havia mais vasilhas, o azeite cessou. Enquanto havia pessoa com fome, o pão estava sendo multiplicado. Quando todo mundo se fartou, o milagre parou de acontecer. Queridos, não importa quanta graça Jesus distribuiu para mim e para você, sempre haverá o suficiente para nós. Sempre haverá milagre de Jesus para as nossas vidas. Enquanto houver pessoas necessitadas de milagre, Jesus vai continuar fazendo os milagres. Ele nunca fica mais pobre de generosidade. Jesus vai continuar sendo generoso, milagroso, misericordioso, até o momento em que a última pessoa nessa terra for alcançada, ou a igreja for levada para a glória do Pai. No final, queridos, sobrou mais comida do que tinha.
No final sobrou mais comida do que tinha. Assim, a nossa lição aqui é: quanto mais generoso eu for, mais rico eu vou ser. Provérbios capítulo 11, verso 24. Quanto mais eu abro a mão, mais Deus coloca na minha mão. E essa ilustração é muito boa, muito interessante. Você põe a mão no bolso, tira a mão fechada. O quanto Deus vai botar na sua mão fechada? Agora, se você põe a mão no bolso, tira ela aberta, aí a mão aberta recebe muita coisa. Então, meus irmãos, quanto mais generosos nós formos, mais Deus vai nos abençoar. Quando o Senhor dá, Ele não é mesquinho, Ele dá com abundância, mas Ele também não deixa que haja desperdício. Todo mundo comeu, todo mundo está farto, olha, vão lá e recolham os pedaços que sobraram. E aí 12 cestos foram cheios. Por que 12 cestos, meus irmãos? Por que será que sobraram 12 cestos? Porque eram 12 discípulos. Se fossem 6 discípulos, iriam sobrar 6 cestos cheios. Se fossem 50 discípulos, iria sobrar 50 cestos cheios, porque Jesus queria que aqueles 12, Filipe e André principalmente, pudessem entender que Ele é o Deus que faz milagre. Ele é um Deus que supre. Ele é um Deus que abençoa. Então todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, sobrou comida e Deus fez o seu milagre de uma maneira abundância. Mas o milagre aconteceu. Percebam essa situação, meus irmãos. Enquanto havia necessidade. Amém? Enquanto houver necessidade no nosso meio, Jesus vai fazer milagre. Quando nós falamos assim, Jesus não precisa mais de milagre, está tudo bem, eu vou lá porque lá está precisando. Então, enquanto nós tivermos necessidade de milagres, Ele vai fazer milagre. Vamos finalizar. Verso 13. A abundância do milagre. Eles ajuntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. O texto fala que eram 5.000 homens. Mateus acrescenta que haviam mulheres e crianças. A estimativa é entre 10 e 20 mil pessoas. Há quem estime 20.000 pessoas. Todos comeram o suficiente a ponto de sobrar. E então Jesus manda recolher os pedaços que não foram comidos. Filipe tentou calcular quanto dinheiro seria necessário para alimentar toda aquela multidão. Mas todos comeram até se fartar e ainda sobrou, sem gastar 1 centavo sequer. Graças a Deus por isso. Quando o Senhor dá, Ele dá com abundância, Ele dá com fartura. Deus não é mesquinho, Ele realiza o milagre e Ele é um Deus de graça abundante, meus irmãos. Todas essas pessoas comeram bem, todos comeram à vontade, diz o verso número 11. Deus é um Deus que faz milagres e milagres em abundância. Não importa o quanto Ele tenha distribuído de favor para mim e para você, sempre haverá mais de Deus para mim e para a sua vida. Não importa se você já foi alcançado com 1, 2, 5 ou 10 milagres. Sempre que haver necessidade na sua vida, Deus vai abrir a porta e Deus vai continuar fazendo milagre, porque o milagre é abundante, o milagre é farto. Deus faz de maneira graciosa e generosa. Amém? Amém. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz milagres em abundância e fartura. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de nada muito especial. Ele precisa apenas de entrega total. Esse é o nosso Deus, queridos. Curva sua cabeça. Converse com Jesus agora, nesse instante. Aquela multidão, ela queria tornar Jesus o seu rei. Quando eles viram todo aquele milagre, toda aquela situação, eles falaram: você é o Messias. Vamos tornar você o nosso rei. Mas Jesus não queria ser o rei humano daquelas pessoas. Ele se retira e ele vai para o monte, ele vai orar. Aquelas pessoas estavam olhando para Jesus não com os olhos da fé, elas estavam olhando para Jesus com os olhos naturais. Aqueles judeus queriam um rei que livrasse ou que governasse humanamente sobre eles.
Mas Jesus disse assim: eu não quero governar humanamente sobre vocês, eu quero governar espiritualmente. E isso não vai acontecer agora, vai acontecer depois da minha morte, depois da minha ressurreição. Aquela multidão não entendeu o que Jesus queria fazer em favor deles. Jesus, meus irmãos, não aceita a glória humana, pois o seu reino é espiritual, o seu reino é eterno, o seu reino é o reino dos céus, o reino de Deus. Ele não se deixa levar pelos nossos anseios, Ele não se deixa levar pelas nossas futilidades ou pelas nossas vaidades. Quando o milagre não surte efeito em nós, ou se nós não reconhecemos Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, ele segue a sua missão. Porque Jesus passa na vida de muitas pessoas, meus irmãos. Jesus passa na vida de muitas pessoas, faz milagre na vida de muitas pessoas. Mas essas pessoas ficam e Jesus continua a sua missão porque elas não o reconhecem como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus. Jesus, ele é Deus, ele tem poder sobre o mundo que ele criou, ele tem poder sobre as leis que ele determinou. Ele pode mudar as leis que ele mesmo criou e ele faz surgir aquilo que nós não vemos do nada, ou ele pega o pouco que nós temos e multiplica. Jesus satisfaz as nossas necessidades materiais, sim, mas ele também quer satisfazer as suas necessidades espirituais. Jesus quer te abençoar com um trabalho, com uma família, com um emprego. Jesus quer te abençoar com uma casa, com um carro, com férias, mas ele quer te abençoar com salvação, com quebrantamento, com transformação de vida, com entrega. Além de dar o pão de cada dia, meus irmãos, ele quer ser o pão espiritual. Além do pão material, ele quer ser o pão espiritual. E ele quer ser esse pão todos os instantes. E esse é o pão mais importante. Esse é o milagre da abundância, da fartura. Fartura da sua vida espiritual, fartura de oração, fartura de jejum, de consagração, fartura de uma vida íntima com Ele. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos nesta noite, as nossas vidas, Pai. Faz o milagre da fartura em cada um de nós. Olha, Pai, o que está sendo escasso, o que já está perdido, e traz fartura, traz abundância. Pai amado, o pouco que nós temos ainda, transforma em abundância, em fartura. O pouco de fé, o pouco de confiança, o pouco de esperança, o pouco de dependência, transforma, meu Deus, e nos dá fartura. Fartura espiritual, fartura material, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua igreja com fartura de bênçãos e de milagres.